Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 13 hoje, então. Muito bem. Vamos falar hoje sobre força, gente. Então, a força, a gente pode considerar que é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, quando a gente aplica uma força sobre um corpo, este pode desenvolver uma aceleração, né, um movimento, e isso é estabelecido segundo as leis de Newton, ou ele pode se deformar, né, através dessa aplicação dessa força. As forças, a gente chama que elas, a gente costuma dizer que elas são grandezas vetoriais. O que que isso significa? Deixa eu só botar minha imagem mais embaixo aqui. São grandezas vetoriais. O que que isso significa? Que ela apresenta um módulo, uma direção e um sentido. O módulo, ele diz respeito à sua intensidade, tá? A intensidade da força, então a gente caracteriza-se como um módulo. A direção da força, ela diz respeito à direção que a força está sendo aplicada. Se ela está sendo aplicada, por exemplo, na direção horizontal, ou se ela está sendo aplicada na direção vertical, tá? Horizontal, vertical, tá? E cada direção, ela apresenta dois sentidos, positivo e negativo, ou a direção tem o sentido da esquerda ou da direita, ou a direção tem o sentido para cima ou para baixo, tá? Sempre um dos dois sentidos. Aqui nessa imagem a gente pode compreender um pouco melhor, então. O sentido para a esquerda ou sentido para a direita, sentido para baixo ou sentido para cima. E a direção ali, vocês podem observar, ó, vertical, né, quando a linha está na vertical, e horizontal, tá? O sentido, então, horizontal, sentido vertical. Classificação da força. A força ela é classificada em dois tipos, tá, pessoal? Forças de contato e forças de campo. Forças de contato é aquelas em que existe contato direto entre as superfícies dos corpos, eles estão se tocando. Por exemplo, a força normal, a força de atrito. Imagine assim que uma pessoa ela está empurrando uma mesa. Esse tipo de movimento que está acontecendo, a gente chama de força de contato, porque a pessoa está tocando na mesa ao empurrar essa mesa, tá? Já as forças de campo, não existe contato direto, mas existe uma formação de um campo ali, onde é possível a gente sentir que está acontecendo o efeito de uma força, que uma força ali está sendo aplicada, mas a gente não consegue ver, não existe o contato ali direto. Por exemplo, a força magnética e a força gravitacional. Força magnética, por exemplo, se a gente pega um ímã e aproxima de um prego, a gente observa que ali existe o efeito de uma força que está atraindo aquele prego, mas não existe contato, né? Ele se aproxima sem que esteja encostando, né? Só o fato de estar próximo do prego já puxa o prego. Então, é uma força de campo que a gente chama. A força gravitacional também é um exemplo de força de campo. Por quê? Por exemplo, se a gente pega um lápis em uma altura assim, a gente simplesmente solta o lápis, ele vai cair. Por quê? Porque existe uma força gravitacional que atrai os corpos para o centro da Terra. Então, né, sempre que a gente soltar algum objeto, ele vai ter essa tendência de cair, porque é a tendência da força gravitacional de ir para o centro da Terra. Então, são forças campo que a gente chama. Forças de campo, forças de contato, tá? Essa é a diferença das duas. Dentro dessa classificação, a gente tem alguns tipos de forças, tá? E a gente vai ver um a um agora. Temos a força gravitacional, a força elástica, a força centrípeta, a força magnética, a força de atrito e a força normal. Vamos começar então pela força gravitacional, que é o que eu acabei de falar, né? Ela é conhecida também como força-peso e é o tipo de força que faz com que dois corpos que tenham massa atraiam-se mutuamente, que é aquilo que eu falei, né? Dessa tendência dos corpos caírem, né? De irem para o centro da Terra, sendo atraídos por essa força que a gente chama
de força de campo, que não existe contato. Força elástica é a força exercida sobre uma mola, que a deforma, ou ela se estica, ou ela se comprime, tá? Então, a força elástica a gente pode colocar como principal exemplo, então, a mola. Força centrípeta é aquela força que exerce um movimento circular, tá? É a força de um corpo, então, que vai sofrer uma aceleração no movimento circular. Como, por exemplo, no movimento de uma curva, né? A gente vai sofrendo aquela força que vai fazendo esse movimento circular. Força magnética é a força de atração ou de repulsão exercida por ímãs ou por objetos magnéticos, que é o que eu falei, né? Que existe uma força que atrai ali os objetos, mas que não existe contato. Também é um tipo de força de campo. A força de atrito é aquela força que se opõe à tendência de escorregamento. Então, ela nos ajuda. Aqui o principal exemplo é esse, né? Quando nós andamos, ela nos ajuda a não ficar escorregando no mesmo lugar, tá? Então, dessa forma, o atrito, ele sempre vai ser menor em um corpo que se move numa superfície lisa do que um corpo que se move numa superfície rugosa, tá? Então, exemplo, quando nós andamos, nós empurramos o chão para trás com os pés, e o chão, por sua vez, exerce uma força de atrito sobre a pessoa, tá, né? Segurando ali a pessoa, empurrando ela para frente. Se não houvesse o atrito, quando a gente fosse tentar andar, a gente ficaria deslizando no chão sem sair do lugar. Então, é o atrito que nos permite andar. É o que acontece, por exemplo, quando que isso acontece? O oposto, né, do atrito. Quando a gente tenta andar, por exemplo, sobre o chão com sabão, ou sobre um chão que está muito encerado. Aí diminui o atrito da superfície, ela, ao invés de ficar rugosa, ela fica uma superfície muito lisa, e a gente acaba escorregando ali por não ter esse atrito, pela ausência do atrito. Então, é uma força muito importante, né, que nos proporciona conseguir andar. E a força normal, ela também é chamada de força de apoio. Esse tipo de força, ele é exercido por um corpo que está sob uma superfície. Então, aqui, por exemplo, se nós colocarmos uma caixa sobre uma mesa, nós temos uma força normal, né? Existe ali uma força que está sendo, um corpo que está sendo colocado sobre uma superfície. E nessa imagem ao lado, que tem um bonequinho, a gente consegue observar numa pessoa andando os 3 tipos de força, tá? A força peso, que é a força que está fazendo com que a pessoa seja atraída para o centro da Terra, não fique flutuando no ar, né? Então, a força peso. A força normal, que está ali em azulzinho, que é essa força que coloca a pessoa em contato com a superfície, né? A força de apoio. E a força de atrito, que está ali em vermelhinho, que é a que está fazendo com que a pessoa consiga andar, porque o pé ali está sofrendo esse atrito com a superfície que está fazendo com que a pessoa consiga andar para frente, tá? Então, aqui a gente tem os 3 tipos em um exemplo só, da pessoa em pé caminhando, tá? Bom, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre força seriam esses conceitos. Espero que tenha ficado bem esclarecido. E até a nossa próxima aula, gente. Um grande abraço para vocês.